galera, beleza? Professor Lucas Moraes na área, professor de matemática. Estamos aqui junto com a equipe do HD Cursos para iniciar mais uma saga, a saga da aprovação da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Galera, hoje iniciaremos efetivamente o nosso curso e dentro deste curso você vai contar com uma coisa maravilhosa, com uma equipe que vai conduzir você a sua aprovação. Então, gente, vem comigo, vamos lá e vamos iniciar a nossa saga da aprovação junto com a equipe do HD Cursos. Simbora, vem com a gente! Gente, se liga, presta bem atenção e vamos para a nossa aula de progressão aritmética. Vamos lá, simbora! Gente, mas na sua cabeça, o que seria uma progressão aritmética? Inicialmente, vamos começar com um problema motivador. Se liga, vejam o seguinte problema. Este probleminha aqui vai nos conduzir a encontrar meios e caminhos e justificativas para o estudo das progressões aritméticas. E você vai sair daqui sabendo para gabaritar a sua prova. Simbora! Se liga, gente, ó. João, para ajudar nas despesas de casa, faz trufas e leva para vender na universidade. Em janeiro de 2018, a produção mensal de João foi de 200 trufas. Sabendo que, pelo sucesso de suas trufas, todo mês ele aumenta a sua produção em 20 trufas. Sendo assim, quantas trufas João irá produzir no mês de junho? Gente, vamos lá. João ele começou a sua produção com 200 trufas. Então, ó, João ele inicia a sua produção com 200 trufas. E ele começa a sua produção quando, gente? Ó, em janeiro de 2018. Aí ele pergunta o seguinte agora pra gente, ó. Sendo assim, quantas trufas João irá produzir no mês de junho? Gente, todos os meses, João ele aumenta o quanto aqui, ó? 20 trufas. Então, por exemplo, se a gente tem aqui em janeiro 200 trufas, no mês de fevereiro nós teremos no mês de janeiro mais 20. Ou seja, em fevereiro teremos quanto? 220. Professor, quanto vamos ter em março? Você vai pegar o de fevereiro e somar 20. Ó, perceba aqui. Somei 20. E agora, professor, pega o de fevereiro, soma 20 novamente e em março eu vou ter 240. Beleza? Maravilha. Mas, professor, janeiro, fevereiro, março, e agora, professor, em abril, o que é que eu vou ter? Ó, março, abril, eu vou ter exatamente 260, porque vou pegar a quantidade de março e somar 20. E agora, professor, vou pegar a quantidade de abril e vou somar 20 novamente. Vou ter aqui exatamente 280. Ah, professor, maravilha, então já estou aqui exatamente em maio, ó, janeiro 200, fevereiro 220, março 240, abril 260, maio 280 e agora, professor, vem quem? Vem exatamente o nosso amiguinho procurado, vem o nosso amiguinho junho. Gente, junho vai ser quem? A quantidade de maio mais 20. Então, eu vou ter exatamente 300 trufas produzidas no mês de junho. Beleza? Ah, professor, então, o que seria uma progressão aritmética? Gente, uma progressão aritmética é toda a sequência em que cada termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor mais uma razão constante R. Perceba que todos os termos a partir do segundo é exatamente seu antecessor mais a razão. Por exemplo, 220 é quem? O antecessor dele que é 200, acrescido de 20. 240 é quem? O antecessor dele que é 220, acrescido de 20. 260 é quem? O antecessor dele que é 240, acrescido de 20. E assim sucessivamente. Ah, professor, então isso aí é exatamente minha progressão aritmética, exatamente isso, e agora a gente vai aprender a trabalhar com elas. Se liga! Gente, sempre que eu tenho uma progressão aritmética, eu tenho que ter ciência que cada termo a partir do segundo é exatamente o meu termo antecessor acrescido de uma razão. Então, o que eu vou ter aqui, professor? Se liga, se eu tiver uma sequência S com os termos A1, A2, A3, A4, caminhando até o meu amiguinho AN, automaticamente eu vou ter uma progressão aritmética quando cada termo a partir do segundo for igual ao antecessor mais uma razão. Ah, professor, entendi. Tem como o senhor dar uns exemplos numéricos aí? Com certeza. Por exemplo, se eu pegar essa PAzinha aqui, ó,
eu já coloquei aqui pré-estabelecida uma PA interessantíssima. Ó, PA com os elementos 2, 5, e agora, professor, 8, 11, 14 e assim sucessivamente. Como assim, professor? Isso aqui é uma PA. Perceba que cada termo a partir do segundo é o antecessor mais uma razão que a gente vai chamar de 3, tá bom? 3 é a nossa razão. Por quê, professor? Ó, 2 mais 3, 5. E para saber quem é o próximo termo, é só pegar o 5 e somar 3. 5 mais 3, 8. Para saber o próximo, pega o 8 e soma 3. 8 mais 3, 11. Para saber quem é o próximo, pega o 11 e soma 3. A gente vai ter exatamente o 14. E assim, cada termo a partir do segundo é exatamente o antecessor mais uma razão. Tranquilo? Maravilha, professor. Então, o que é que a gente pode estabelecer aqui agora? Gente, a gente pode classificar essas progressões. A gente vai classificar sempre dependendo da sua razão. Mas, professor, se eu tivesse uma progressãozinha aqui, como é que eu faria para descobrir quem é a minha razão? Gente, se liga para chamar atenção no seguinte, ó. Se eu tiver uma nova progressão, a P2 aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim sucessivamente. Se eu quisesse descobrir quem é a minha razão, sabe o que eu faria aqui? Você vai escolher qualquer termo a partir do segundo e subtrair o seu antecessor. Pega qualquer termo, a partir do segundo, subtrai o antecessor, acabou, gente. Então você só precisa ficar tranquilo, só prestar atenção e subtrair. Assim você vai conseguir chegar e gabaritar as suas questões independentemente do contexto. Então o que é que a gente teria aqui? Por exemplo, eu não sei quem é a minha razão aqui, né? Teoricamente não. Então vou pegar aqui, ó, razão vai ser quem? Vou escolher qualquer termo, escolherei o 14. Vou pegar o 14 e vou subtrair o antecessor do 14. Quem é o antecessor dele? O antecessor dele é quem? Gente, o antecessor dele é o 12. Então você vai pegar aqui, ó, o 14 e vai subtrair o antecessor dele, que é o 12. Então, ó, 14 menos 12, eu vou ter exatamente o meu amiguinho 2. Ah, professor, muito bom. Independentemente de onde eu pegar, por exemplo, pega aqui o 10. Só é pegar o 10 e subtrair o antecessor dele, que é o 8. 10 menos 8, razão 2. Ah, professor, qualquer um. Vai pegar aqui o 6. Novamente, razão vai ser quem? 6 menos o antecessor dele, que é o 4. 6 menos 4, razão 2. Conseguem perceber que a razão é sempre constante igual a 2? Maravilha, muito bom. Vamos começando a pegar de fato o estudo das progressões. Então vamos lá. Gente, para classificar as progressões geométricas, elas sempre vão depender da razão. A gente vai classificar como? Crescente, decrescente ou então constante. Beleza? Quando é que ela é crescente? Quando cada termo a partir do primeiro sempre aumenta. Por exemplo, primeiro tem um 2, depois aí tem lá um 4, depois um 6, um 8 e assim vai. Quando a partir do primeiro termo a sua progressão aumenta, ela vai ser crescente. E quando é que ela é crescente, professor? A nossa progressão aritmética será crescente quando a razão R for maior do que zero. Gente, quando a razão R é maior que zero, automaticamente a nossa progressão ela é crescente. Por exemplo, se a gente analisar a progressão descrita aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Vocês conseguem perceber que a partir do primeiro termo todo mundo aumenta? Professor, então quem seria a razão aqui, gente? A razão aqui, ó, vai ser exatamente quem? A subtração de um termo com seu antecessor. 6 menos o antecessor dele, que é 4. 6 menos 4, a gente vai ter 2, beleza? Então, ó, a razão aqui é 2, né? 2 e 2 é maior que 0. Beleza? Maravilha, professor. Quando é que ela é decrescente, gente? Quando a partir do primeiro termo, todos os outros termos diminuem. Professor, quando é que isso acontece? Isso vai acontecer quando a razão R for um número menor do que 0. Quando a razão R for um número menor que 0, automaticamente a sua progressão será classificada como decrescente. Beleza? Maravilha. Professor, mostra aí um exemplo de uma progressão decrescente. Gente, progressão decrescente aqui, ó, 16, 10, 4, menos 2, menos 8. Conseguem perceber que na medida que a gente vai avançando, os nossos termos vão diminuindo? Se isso acontece, a gente vai ter exatamente uma progressão aritmética decrescente. Ah, professor, muito bom. Então eu sei que ela vai ser decrescente quando a minha razão R for exatamente um cara menor que 0. É isso mesmo? Com certeza. Querem ver? Ó, observem a progressão e vamos descobrir quem é a razão. É só pegar um cara e subtrair seu antecessor.
exceto pelo primeiro cara. Por quê, professor? Porque seu primeiro cara, ele não tem antecessor. Seu primeiro termo, ele não tem antecessor, beleza? Então, vou pegar aqui, ó, o 4 e vou subtrair o antecessor dele, que é 10. Vou ter 4 menos 10. A minha razão será igual a quanto? 4 menos 10 dá exatamente quanto, gente? Menos 6. Maravilha. Conseguem perceber que menos 6 é um número negativo? Pois é, sempre que a razão for um número negativo, progressão decrescente. Beleza? Maravilha. E quando é que ela é constante ou simplesmente estacionária? Gente, ela vai ser constante ou simplesmente estacionária quando ela mantiver o mesmo padrão, ou seja, aparecer o número 2, 2, 2, 2 o tempo todo, 3, 3, 3, 3 o tempo todo. Por quê? Porque como a gente soma uma razão, a gente vai ter um próximo termo. Se a nossa razão for 0, a gente vai ter exatamente o mesmo tempo. 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. Ah, professor, então significa dizer que a gente vai ter uma progressão constante quando a razão for igual a 0. É isso mesmo? Com certeza. Então, se eu tiver razão igual a 0, automaticamente eu vou ter uma progressão aritmética constante ou estacionária. Só aqui, ó, você já pode imaginar o seguinte, ó, aqui, ó. Exemplo de progressão constante ou estacionária está aqui, ó. 5, 5, 5, 5, 5, sempre o mesmo número. Professor, eu quero descobrir quem é a razão aqui, gente. Para saber quem é a razão, é só você fazer, ó. Razão é igual a quem? Pega qualquer termo, ó. 5 e subtrai seu antecessor. 5 menos 5 dá exatamente 0. Beleza? Então, quando a razão é igual a 0, automaticamente você classifica a sua progressão como uma progressão constante ou estacionária. Beleza? Maravilha. Porém, as propriedades das progressões aritméticas. Professor, tem algumas propriedades aí? Tem, com certeza. Qual vai ser a primeira propriedade? Gente, a primeira propriedade é o seguinte. Se a gente tiver uma progressão aritmética finita, olha só, quando eu tenho uma progressão aritmética finita, eu vou ter um início e vou ter um final. Eu não posso ter um início e não ter um fim. Por exemplo, se eu tenho aqui uma progressão aritmética PA, e eu vou ter assim, exatamente assim, ó. 2, a razão é 3, tá? Que vai ser o próximo termo, 5. E agora, soma 3. 8, soma 3, 11 e assim sucessivamente. Quando eu coloco esses 3 pontinhos, eu automaticamente indico que a minha progressão é uma progressão infinita. Quando eu coloco reticências na sequência, automaticamente eu digo, olha, assim vai continuar. Se vai continuar, automaticamente você não tem um final. Se você não tem um final, isso não nada mais nada menos é exatamente uma progressão aritmética infinita. Infinita. Ah, professor, entendi. Então, quando é que eu tenho uma PA finita? Quando você começa e termina. Por exemplo, uma PA finita. Vamos lá. 2002, 2006, 2010, 2010, 2014, 2018, 2022. Pronto, parei aqui. Se eu parei aqui, eu vou ter exatamente uma progressão aritmética finita, ou seja, vai existir um início e também vai existir um fim, beleza? Então vamos lá, pessoal. Propriedade 1. Gente, propriedade 1 na progressão aritmética finita, hein? Lembra lá do exemplo ali em cima. Se liga. Em uma progressão aritmética finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Como assim, professor? Se eu tiver uma progressão aritmética finita, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou somar os extremos. 2 mais 28. Quanto vai valer 2 mais 28? 2 mais 28 vale 30. Soma os outros dois extremos equidistantes. 4 mais 26. 4 mais 26 também é igual a 30. Então, vou ter aqui, ó, 4 mais 26 também é igual a 30. Soma mais dois equidistantes aí, professor. 6 e o 24. 6 mais 24 também é igual a 30. E assim sucessivamente. Então, toda a progressão aritmética finita, a soma dos extremos equidistantes são exatamente iguais. Beleza? Maravilha. Segunda propriedade, professor. Quando a gente considera 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética. Gente, quando a gente considerar 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética, o cara do meio é igual à média aritmética dos outros dois. Como assim, professor? Se a gente pegar exatamente essa progressãozinha aqui, ó, o cara que está no meio, ó, vamos pegar 3 caras aqui seguidos, tá? Vamos pegar esses 3 aqui, ó.
o cara que está no meio, nesse caso 25, ele é igual à média aritmética dos outros dois. Como é que eu faço a média aqui, professor? Somo os dois e divido por 2. 30 mais 20 dividido por 2. 30 mais 20, 50. 50 dividido por 2, 25. Conseguem perceber que deu exatamente a mesma coisa? 25 desse lado, 25 do outro lado. Ah, professor, então eu posso pegar em qualquer lugar 3 consecutivos. Exatamente isso. Você pode escolher 3 consecutivos em qualquer lugar. Ó. Por exemplo, vou pegar esses 3 aqui, ó. 20, 15 e o 10. Se liga no que vai acontecer com 20, 15 e 10. Se liga, ó. O cara que está no meio é igual à média aritmética dos outros dois. Quem são os outros dois? O 20 e o 10. Vamos lá, vamos fazer a média aqui, ó. 20 mais o meu amiguinho 10, dividido por 2. 20 mais 10 dá 30. 30 dividido por 2 é igual a 15. Olha só, encontrei o meu cara. 15. Maravilha! Muito bom mesmo. Terceira propriedade, gente. A terceira propriedade é um pouquinho de uma consequência lá da primeira e da segunda. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma progressão aritmética finita com um número de termos ímpar, olhem o que vai acontecer, gente. A média aritmética entre dois extremos equidistantes é sempre o termo central. Por exemplo, se eu pegar aqui ó, o 5 mais o 45 e dividir por 2. 5 mais o 45 dividido por 2 dá exatamente 50 sobre 2. 50 sobre 2 é igual a 25. Opa! 25 é o cara do meio. Olha ele aqui. Pessoal, se eu pegar outro, vamos lá, vamos pegar aqui o 10 e o 40. Se eu somar o 10 com o 40 e dividir por 2, ó, 10 mais 40 e vou dividir por 2. 10 mais 40 é igual a 50. 50 dividido por 2 já é exatamente 25. O cara do meio. Ah, professor, maravilha. Eu vou pegar novamente aqui, ó, o 15 e o 35. Vamos lá. 15 mais 35 dividido por 2. Vamos ter exatamente 50 dividido por 2, que também é 25. Beleza? Então, se eu pegar uma progressão aritmética cujo número de termos é um número ímpar, o cara do meio é igual à média aritmética dos dois extremos. Maravilha. Como é que a gente vai ter agora uma fórmula para um termo geral? Professor, descobrir qualquer termo a partir de um termo pré-estabelecido. A gente vai ter exatamente o seguinte aqui, ó. Se eu tenho uma sequência S com os elementos A1, A2, A3, A4, A5, A6 até um AN, lembrando que esses elementos indicam as posições, tá bom? Por exemplo, o termo A1, ele indica exatamente o nosso primeiro termo. Maravilha. O termo A2, o que é que ele vai indicar, professor? O termo A2, ele vai indicar exatamente o segundo termo. Maravilha. E assim sucessivamente, né? Até chegar no AN. O AN vai indicar o quê, professor? O AN vai indicar exatamente o enésimo termo. Enésimo termo. Maravilha, professor. Então se liga e presta bem atenção. Se esse S é uma progressão aritmética, ó, se S é uma progressão aritmética, A1, A2, A3, A4, até um AN é uma progressão aritmética. Então, o que é que a gente pode formar aqui? Ó? Vamos dizer que a gente tem uma razão R aqui. R vai ser o indicativo da nossa razão. Aplicando a definição de progressão aritmética, o que é que a gente vai ter? Ó? Que o termo A2, olha só, que o termo A2, ele é igual a quem? Ao antecessor dele mais uma razão, né? Então, ele é igual ao A1 mais uma razão. Ah, professor, maravilha! Quem seria o A3, gente? Do mesmo jeito, tá? Ó, o A3 é igual ao antecessor dele mais uma razão. Quem é o antecessor dele? O A2. Então, a gente só vai pegar aqui e somar a razão, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui, ó, o A3 é igual ao A2 mais a razão. Só que agora eu queria que você prestasse atenção no seguinte. Quem é o A2, gente? O A2 é o A1 mais a razão. E esse A2 apareceu aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão de cima e substituir na expressão de baixo. Então eu vou ter exatamente o seguinte, ó. Quem é o A3? O A3 é o A2, mas o A2 é quem? A1 mais a razão. Então vamos colocar aqui, ó, A1 mais a razão, mais a minha razão aqui fora, ó. Mais a minha razão novamente. O que significa dizer que o A3 é igual ao A1 mais R dá exatamente 2 razões. Beleza? Então esse é o valor de A3. Professor, dá para continuar? Dá. Por exemplo,
quem seria o A4? Gente, o A4 é só pegar o antecessor dele e somar uma razão R. Então, o A4 vai pegar o antecessor dele, que é o A3, e somar uma razão R. Mas, professor, quem é o A3? Gente, observem aí que o A3 é exatamente o A1 mais 2R. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? A4 vai ser igual ao A3, que é o A1, mais o nosso amiguinho 2R, mais o R novamente. Então, meu amiguinho A4 é igual ao A1, 2R mais R, eu vou ter exatamente 3R. Então, ó, A4 é igual a A1 mais o meu amiguinho 3R. Ótimo, professor, maravilha! Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte quesito. Que quesito, professor? Prestem bastante atenção. Vamos anotar aqui, ó. Quem é o A1? Nesse caso, o A1 é o próprio A1, né? Mas quem é o A2? Vamos lá, o A2 está relacionado já, né? O A2 a gente descobriu, ele é o A1 mais a razão, tá aqui, né? A1 mais a razão. Quem é o A3? Gente, o A3 a gente também descobriu, ó. O A3 está aqui, ó. Ele é o A1 mais duas razões. O A3 é o A1 mais duas vezes a razão. Quem é o A4, professor? O A4 a gente também descobriu, tá aqui, ó. O A4 é o A1 mais 3R. Então, a gente vai pegar aqui e colocar o A4. O A4 é igual ao A1 mais 3 vezes a razão. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Eu vou prosseguir tudo isso aqui até o meu AN, meu enésimo termo. Gente, no meu AN, vocês conseguem perceber que em todo mundo aqui está aparecendo o A1? Ó, aqui em todo mundo apareceu o A1. A1, A1, A1. No AN vai aparecer A1 também? Com certeza. Então, aqui você já pode colocar o A1. Em todos os termos está aparecendo a razão, ó. Razão, duas razões, três razões. Aqui vai aparecer uma razão também? Vai, professor. Mas que razão vai ser essa? Vamos colocar ela só aqui. Quantas vezes a nossa razão vai aparecer aí? Gente, se liga. Tá vendo que o coeficiente da razão aqui é exatamente essa subtração, ó? 2 menos 1 dá 1. Ficou 1 ali na frente. 3 menos 1 dá 2. Ficou 2 aqui na frente. 4 menos 1 dá 3. Ficou 3 aqui na frente. Então, quem é que vai ficar aqui na razão, na frente da razão? O N menos o 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, N menos 1 vezes a razão. Prazer, fórmula do termo geral. Beleza? Na fórmula do termo geral, o que é que a gente tem? Que o AN é igual ao A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Prazer, fórmula do termo geral da progressão aritmética. Com essa fórmula, a gente pode calcular qualquer termo em qualquer posição, onde a gente quiser, onde a gente bem entender. Como assim, professor? Calcular qualquer termo em qualquer posição, onde a gente quiser, onde a gente bem entender. Vem só, vem comigo, se liga. Por exemplo, eu tenho um seguinte aqui, ó. Determine o termo geral dessa progressão. Primeiro eu vou determinar o termo geral, tá bom? Então vamos lá. Quem seria o termo geral, gente? Lembra da fórmula do termo geral? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Mas, professor, quem é cada coisa aqui? Vamos só dar uns nomezinhos aqui, ó. Quem é o meu AN? Meu AN é exatamente meu enésimo termo. É o termo que você quer encontrar. Enésimo termo. O A1 é o primeiro termo. O A1 é exatamente meu primeiro termo. Primeiro termo. Maravilha, professor. Quem é o N? O N é exatamente minha posição. Posição do termo. Posição do termo. Maravilha. Quem é o R, professor? O R é exatamente a razão. Beleza? Razão da progressão aritmética. Beleza? Maravilha. Então, se eu quero descobrir o termo geral dessa PA aqui, ó, olhem a PA que eu tenho. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. O que é que eu vou ter aqui, gente? Prestem bem atenção. O que é que eu vou ter aqui? Eu quero descobrir o termo geral. Nesse caso, eu quero saber quem é o AN. Quem é o AN nesse caso aqui? Vamos lá, ó. A1 é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo da progressão? O 2. Mais o N menos o 1 vezes a razão. Professor, como é que eu encontro a razão aqui, gente? A razão não está explícita. Então, eu vou fazer, ó, razão é igual a um termo menos o seu antecessor. Então, eu vou ter aqui, ó, o 10 menos o termo antecessor dele, que é quem? O 8. 10 menos 8. Quanto vale 10 menos 8? 2. Maravilha! Então, vou multiplicar isso aqui por 2. Então, eu sei que o meu termo geral, AN, é igual a 2 mais... Esse 2 aqui, ó, propriedade distributiva. Sai multiplicando. 2 vezes N. E agora? 2 vezes menos 1, menos 2. Cancela, cancela. E aqui eu vou ter quem?
a n é igual a 2n. Maravilha, gente! Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? A n é igual a 2n, onde n é a posição do termo. Por exemplo, se eu quisesse descobrir quem é o A5, suponha que eu não sei quem é o A5. Onde tem n aqui, eu vou colocar o 5 e eu vou descobrir quem é o cara que vai estar lá. Por exemplo, o A5 vai ser exatamente 2 vezes o 5. 2 vezes o 5 vai ser 10, então o A5 é completamente igual a 10. Beleza? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, 10. Você acabou de descobrir. Ou seja, você descobre qualquer termo. Mas, professor, tem como eu descobrir sem precisar achar logo o termo geral? Tem. O termo geral te faz descobrir qualquer termo. Mas existe a possibilidade de você descobrir sem precisar disso aí. Por exemplo, se eu te desse a seguinte progressão aritmética, a progressão aritméticazinha aqui que começa com 2, depois ela vai para o 5, depois ela vai para o 5, depois ela vai exatamente para o meu amiguinho 8, depois ela vai para o 11, depois ela vai para o 14 e assim sucessivamente. Se eu te perguntar o seguinte, olha só, gente, eu vou te perguntar quem é o oitavo termo, quem é o A8? Quem é o oitavo termo dessa progressão? O que é que você vai fazer? Vamos lá! Fórmula do termo geral novamente. No lugar do n, você quer descobrir quem? Quem é o A8. Então, no lugar do n, você vai substituir por 8. Então, você vai ficar aqui, ó, que o A8, ele é igual ao A1. Quem é o A1, gente? Ó, ele é igual ao A1. Mas, agora é só fazer a subtração do 8 menos o 1, né? 8 menos 1 vezes a razão. Então, o A8 é igual a quem? Ao A1, que é o primeiro termo, que é 2, mais 8 menos 1, 8 menos 1 dá 7, vezes a razão. Quem é a razão aqui, professor? É só fazer a subtração, ó. Vamos lá, vou pegar o 8 aqui e é só subtrair do 8 o antecessor dele, que é 5. 8 menos 5 eu vou ter exatamente 3, beleza? Então, vou ter isso aqui vezes 3. Então, quem vai ser o meu A8? 2 mais 3 vezes 7, eu vou ter exatamente 21. Então, eu vou ter 2 mais 21, vou ter exatamente o 23, beleza? Então, significa dizer que o A8 é igual a 23. Maravilha! Se o A8 é igual a 23, ótimo, show de bola, acabou de encontrar seus amiguinhos aí. E é muito bom, gente, muito bom, muito simples, muito rápido e muito prático. Aqui você consegue perceber até que dava para encontrar. Por exemplo, depois do 14 viria quem? É só somar 3 ao 14, você vai ter exatamente o seu amiguinho 17. Depois somar 3 de novo, você vai ter o 20, somar 3 de novo, você vai ter o 23. Beleza? Era só você sair abrindo isso aí e encontrar o seu valor. Tranquilo? Maravilha. Professor, e se eu inventasse de somar todos os termos de progressão? Gente, existe um camaradazinho chamado Gauss, que simplesmente ele chegou lá, criancinha, fez uma raiva à professora, aí a professora disse bem assim, Gauss, vem aqui, chegue lá na última cadeira e você vai somar de 1 até 100, você vai somar os 100 primeiros números naturais. O que foi que a professora pediu? Ela pediu para que o Gauss pegasse uma sequência que vai do 1 até o 100. Ele pediu, ó, para a gente pegar uma sequência que vai do 1 até o 100 e somar todos os termos. Então, por exemplo, vou pegar uma PA aqui, de 1 até o 100, né? De 1 até o 100 é sempre uma PA de razão 1, né? Então, vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Aí chegou lá no 98, 99... Depois chegou lá no 100, pronto. Ela pediu para o Gauss chegar aqui e somar tudo isso, ou seja, ele somar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. Isso aí é um castigo de verdade. Só que aí ela foi castigar a criança errada. Por quê, professor? Porque depois de 30 segundos o Gauss retornou a ela e disse bem assim, professora, essa soma dá 5.050. Aí a professora parou assim, olhou assim. E agora, 5.050? Gente, preste atenção que se Gauss conseguiu com 6 anos de idade, você também consegue. Preste bem atenção. Olha o que Gauss percebeu. Se isso aqui é uma progressão aritmética, a soma dos termos equidistantes é sempre constante. Por exemplo, Gauss ele percebeu o seguinte, ó, que se eu somar 1 mais 100, eu vou ter quanto? Ó, 1 mais 100, eu vou ter quanto? 101. Se eu pegar o 2 mais o 99, eu vou ter quanto? 101. Se eu pegar o 3 mais o 98, eu vou ter quanto? 101. E assim sucessivamente. Então, Gauss ele percebeu que a cada 2 termos que ele pega, ele tem soma valendo 101. Então, ele disse, professor, isso é muito fácil. Então, a soma desses 100 vai ser quem? É só eu pegar o resultado da minha soma, que é 101, e multiplicar por 50 agrupamentos. Por que 50 agrupamentos? Se eu tenho 100 números e agrupo de 2 em 2, eu vou ter 50 agrupamentos de 2 números. Então, é só pegar 101 e multiplicar por 50. Assim, eu vou ter exatamente 5.050 e a senhora agora vai me deixar brincar. Ótimo, maravilha. A professora olhou assim, poxa, realmente Gauss tem toda a razão.
Aí agora surge exatamente o motivo de você fazer a soma dos n termos de uma progressão aritmética. Como é que Gauss fez isso aqui? Ele pegou o primeiro termo, que é o 1, somou com o último termo, que é o 100, multiplicou pela quantidade de termos, que é 100, e dividiu por 2. Então, ó, soma dos 100 termos vai ficar exatamente quem? Ó, 1 mais 100, 101. 100 dividido por 2, 50. Exatamente o que a gente viu anteriormente. Professor, tem como generalizar isso aí? Com certeza. Se liga, se eu tiver exatamente uma progressão aritmética A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, até uma N, caminhar até uma N, eu posso somar todos esses termos. Como é que eu vou somar esses termos? Está aqui a fórmula, ó. Soma dos N termos, vai ser sempre quem? A1, que é o primeiro termo, mais o AN, que é o último termo, o enésimo termo, vezes N, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Então, para utilizar essa formuleta aqui, é só você lembrar que o A1 é exatamente seu primeiro termo. É exatamente o seu primeiro termo. O A2 é exatamente o seu segundo termo. Segundo termo. E você vai caminhar até o seu AN. Quem vai ser o meu AN? AN vai ser exatamente meu enésimo termo. E o N é exatamente o meu número de termos. Número de termos. Beleza? Maravilha, professor! Muito bom! Então, gente, prestem bem atenção. Gente, progressão aritmética não tem segredo. Faz devagarzinho, que eu tenho certeza que já deu certo. Eu tenho certeza absoluta. Então, gente, revise a aula, pausa o vídeo, volta novamente e segue para o próximo bloco, onde a gente vai pegar questões de IALP e vai solucionar questões de provas anteriores de progressão aritmética, a gente vai solucionar. Então, prestem bem atenção, vão com calma, que eu tenho certeza que já deu certo. Então, um beijo no coração de vocês, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, gente!